e eu vou trazer aqui algumas informações voltadas para o espectro eletromagnético, porque o drone ele vai tirar fotos principalmente, ou vai filmar, mas principalmente quando ele tira fotos, a gente consegue pegar essas fotos e trabalhar, tá? Com esse campo eletromagnético. Então, basicamente, a gente tem luz visível e não visível. A visível é aquela que a gente consegue enxergar a olho nu. A não visível é aquela que a gente não consegue enxergar a olho nu. Por exemplo, infravermelho, tá? Então, infravermelho a gente não consegue enxergar. E cada objeto tem uma, digamos, assinatura espectral. Como assim? Você consegue com uma foto trabalhar essa foto, ver quais são as tonalidades, né, que saem dessas fotos, o que está sendo refletido ali, tanto de luz visível quanto de não visível, e você consegue pegar e falar assim, tal objeto, ou o chão, ou o solo, ou a casa, ou a árvore, a gente consegue desmembrar essa luminosidade ali e saber o que é o objeto, tá? Então isso é basicamente importante. RGB é Red, Green, Blue, tá? São as cores ali. Quando se tira uma foto, tá? A gente chama de bandas, tá? Banda vermelha, banda verde, banda azul. Que quando a gente tira uma foto, a gente consegue trabalhar com essas fotos e gerar índices de vegetação ou índices, tá? Que são baseados na reflectância, tá? Da luminosidade. O meu aqui eu chamo de índice de vegetação porque eu trabalho com vegetação, mas não é usado só para isso não, tá? E aqui um brevíssimo, tá? Uma brevíssima explicação aqui. A gente tem várias ondas eletromagnéticas e essas ondas eletromagnéticas, algumas vocês vão conhecer, tá? Quem já mexeu em rádio, tá? Vai conhecer algumas siglas aqui, né? O VHF é uma sigla tradicional, AM, tá? É uma sigla tradicional, FM é uma sigla tradicional. GPS 4G, tá? Então eles trabalham em bandas, tá? Um espectro eletromagnético de ondas de baixa frequência, tá bom? A gente não enxerga essas ondas, beleza? A gente não consegue enxergar. Essas daqui, ó, que são ondas ali é, que que tem uma frequência maior, são ondas curtas, tá? Essas daqui a gente já começa a trabalhar e a gente conhece, consegue ver desde que tem alguma coisa que nos ajude a ver aquilo. Por exemplo, raio-x, né? O raio-x a gente consegue visualizar ele se a gente colocar numa chapa, né? Essas de médico, né? Que os médicos usam, né? Esqueci o nome, esqueci o nome, essa chapa tem um nome, tá? O infravermelho, os drones quando tiram fotos, tá? Os drones que a gente chama de drones multiespectrais, eles tiram fotos, eles conseguem pegar o infravermelho, dependendo da foto você consegue visualizar o ultravioleta e tal. No nosso caso, a luz perceptível a olho nu é o vermelho, verde, violeta, passando por esse espectro aqui, tá? Pessoal, só com isso, ou seja, só com fotos normais, de drone normal, assim, sem ser multiespectral, já tem uma resolução boa para você estar trabalhando. E você já vai ter três bandas para você estar trabalhando nos softwares, que é o vermelho, verde e azul. Tá? É, assim, já fizemos testes ano passado. Funciona muito bem, você distingue muito bem a vegetação do restante da paisagem. Até plantas que têm uma tonalidade diferente de verde, a gente consegue desmembrar, tá? Sabendo o que é uma espécie, o que é outra espécie. Quando a planta está sem folhas, muito fácil detectar a planta na paisagem quando ela está sem folhas também. Então, assim, mesmo com fotos RGB, você consegue trabalhar bem imagens, inclusive gerando imagens bem boas, profissionais, onde você pode aí, se você quiser se aprofundar, trabalhar com índices para saber o que é solo, o que é asfalto, o que é água, o que é planta. Dentre as plantas, saber o que é uma gramínea, o que é uma árvore, o que é um arbusto e assim por diante, tá? Então, Wagner, eu comprei um drone, mas eu comprei um drone mais barato ali, porque a câmera eu não consigo comprar um drone muito caro, onde tem câmera multiespectral e faz um monte de coisas a mais. Tá ótimo, depende do que você precisa, tá? Em muitos casos você nem vai precisar trabalhar no QGIS, trabalhar com essas bandas ali, gerando índices. Em muitos casos,
Às vezes você só quer a foto, só quer a imagem, só quer o vídeo. Aí você não precisa se preocupar nem nada com isso que eu estou falando aqui agora, tá bom? Bom, como que funciona, tá? Quando você tira fotos? Gente, você tira várias fotos e você desmembra as fotos em bandas diferentes de luminosidade, tá? O que acontece? Quando o comprimento de onda ele é mais elevado, tá? Você vai conseguir perceber que o solo ele vai ser bem fácil de ser visualizado nesses comprimentos de onda mais elevados. Quando o comprimento de onda é mais curto, você vai perceber que você consegue delimitar o que é água, o que não é água e assim por diante, tá? Então, assim, você consegue perceber com fotos multiespectrais muito facilmente o que é solo, o que é vegetação, tá? O que é água, e na verdade a água é bem fácil, tá, de se delimitar, né, porque o espectro de luz dela é bem fácil de você perceber. Mas se você olhar esse gráfico onde eu tenho comprimento de onda e porcentagem de reflexão, tá, essa faixa visível aqui, ó, esse 1, 2, 3, que é a faixa visível de luz, você consegue separar o que é solo, o que é vegetação, o que é água. Você consegue fazer isso, tá? E quando você tem dificuldade, você pode gerar índices que favorecem alguma cor. Por exemplo, eu gero um índice que favorece a cor vermelha. Então você vai conseguir ver mais solo do que qualquer outra coisa ali. Com a mesma imagem eu posso gerar índices que favorecem a cor verde. Tá? Tem lá um índice que chama excesso de green, onde você dá um peso maior para a cor verde. Ou então dá um peso maior para a cor azul e você consegue detectar o que é água. Mas, contudo, todavia, no entanto, se você trabalha com outros espectros da luz, com infravermelho, tá? E com infravermelho intermediário, o pessoal chama de ED também, infravermelho, né? Quando é o infravermelho de borda, mais na borda, né? Em relação ao infravermelho, você consegue separar isso de uma maneira muito mais eficiente, tá? Então, Wagner, por que tem pessoas que usam só o RGB e conseguem trabalhar com aquilo e outras pessoas, por exemplo, no meu caso, trabalho com vegetação, eu comprei um drone multiespectral que ele pega mais bandas, né, mais uma área espectral maior do que ali o vermelho, o verde e o azul. Porque a gente quer detalhar mais, a gente quer separar melhor que é uma planta que está com folhas morrendo de uma que está com folha jovem. Duas plantas que estão com folhas jovens, a gente está querendo separar as duas, né? Identificar as duas. Então exige um drone com uma câmera mais top, né? Que pegue mais faixas ali do espectro eletromagnético da luz, tá? Comprimentos de ondas diferentes. E se a gente quiser avançar, a gente vai ter que comprar outros que tenham mais ainda, né? Então assim, hiperespectrais e tal. Mas enfim, de qualquer forma, só mostrando para vocês nesse slide que é bacana, é possível trabalhar, mesmo que você tenha aí só o RGB. Então com o RGB a gente já consegue saber o que é solo, vegetação e água e outras coisas também, tá? Em relação aos tipos de drone, tá, gente? Aqui eu vou gastar um tempinho para falar sobre isso com vocês. Porque basicamente a gente tem três tipos. Os asa fixas, que são esses que parecem aviões, tá? Lembram aviões. E são muito bons, tá? Eles duram muito tempo durante o voo, porque eles planam. Tem o asa rotativa, que são os mais comuns e famosos, que são esses que têm hélices, tá? Que são inclusive esses que a gente tem aqui. E tem os híbridos, e tem os híbridos, tá? Onde a gente tem a junção das duas coisas. Qual que é a vantagem do híbrido? Qual que é a vantagem do asa fixa, tá? Ele voa mais tempo, fica no ar gastando quase nada de bateria. Só que a estabilidade é baixa, então bate um vento mais forte, ele pode cair, tá? Asa rotativa, problema, gasta mais bateria. Vantagem, tá? Uma grande vantagem, estabilidade na hora de tirar foto, tá bom? E na hora de bater um vento ali. Vantagem do híbrido, junta as duas coisas, né? Quando ele precisa planar, ele plana, então ele gasta menos bateria. Quando precisa de estabilidade, você liga ali as hélices e aí ele vai manter a estabilidade. Mas são mais caros, tá? Então, pra gente, de maneira geral,
a gente vai usar asa rotativa. No Brasil são eles que mandam, tá? São os mais vendidos aí. Eu trouxe esse slide mais para sanar um pouco de dúvidas, porque o pessoal tem me perguntado bastante, tá? Qual que eu compro? Eu falei, nossa gente, mas eu não sou assim, né? Eu sou um professor universitário que estou aprendendo sobre drones e um drone específico. Eu não vou saber qual que você compra, tá? Mas dá para ter uma ideia, né? Dá para estudar um pouquinho e ter uma noção. Por exemplo, Wagner, eu trabalho com grandes culturas, eu trabalho com voos a grandes distâncias. E, e eu preciso, às vezes, pegar o meu drone e sair de uma cidade para outra, ou então são muitos hectares, muitos acres aqui que eu tenho que cobrir, tá? Gente, no seu caso, o asa fixa ele pode ser o melhor, porque o asa fixa ele tem ele voa mais alto, com uma eficiência boa, então ele pode ir mais longe, tá? E aí você consegue fazer voos aí a longa distância e, enfim, e aí você pode tirar suas fotos, tá? E eles geralmente são leves, tá? Eles são leves. Apesar de ser asa, você olha pra asa e fala assim, essas asas devem ser pesadas, mas não, o material é levinho, tá? Wagner, e se eu quiser cobrir uma área menor, ou uma área que a gente não precisa ir pra tão longe assim, qual que você me recomendaria? Gente, aí eu recomendo esses aqui, tá? Que são esses que tem várias hélices, tá? Esse daqui a gente nem tem esse modelo muito no mercado aqui não no Brasil para o que a gente trabalha, tá? Mas esse daqui, tipo, como o Phantom é muito famoso, tá? Extremamente famoso aí. Ele é muito bom. Desvantagem é que ele dura um pouco tempo no ar, tá? O meu Mavic 3 ali que a gente comprou, ele dura 40 minutos suando, tá? Se o dia não tiver muito quente, tá? Daqui a pouco eu posso falar um pouco sobre isso. Então, assim, voos muito longos, né? A gente não costuma trabalhar com isso, a maioria das pessoas que eu conheço não trabalha com isso. Voos mais curtos, onde você não precisa voar tanto, tão longe assim, tá? Nem tão alto, nem tão alto, tá? Opa. E voos ali o híbrido, tá? O híbrido junta um pouco dos dois, um pouco das vantagens dos dois. Mas o híbrido é mais caro, tá? O híbrido é mais caro. Então, assim, para praticamente todos vocês que vão ver meu vídeo, vai comprar um drone, compra primeiro o drone tradicional, depois aprendeu a mexer com esses drones mais comuns aqui, aí vai para um asa fixa, que aí já tem uma série de outras restrições, tá? De outras questões, tá bom? Bom, pessoal, nesse vídeo agora, tá? Dando sequência ali ao nosso curso de drone, tá? Eu falei de comprimento de onda no vídeo anterior e eu acho interessante mostrar para vocês algumas coisas, tá? Quando você tem uma câmera RGB, vermelho, verde, azul, tá? Quando você joga nos softwares, você consegue visualizar essas três bandas nele, tá? As três bandas aqui, o azul, o verde e o vermelho, tá? Quando você trabalha com uma câmera multispectral, você consegue ver mais bandas além do verde e do vermelho, porque ele pega o infravermelho, ele pega o edge, que é a borda, e ele pega aí um espectro de luz maior, tá? Então, assim, você consegue trabalhar dessa maneira nos softwares. Existem drones que a gente chama de hiperespectrais, que eles pegam várias bandas diferentes, muitas bandas. Então, assim, e aí você consegue trabalhar muito mais com essas imagens. Por que eu estou falando isso? Grande público está aqui, o grande público. Quem trabalha com pesquisas aí, eu acho que em algum momento vai estar trabalhando com câmera multispectral. Então já aprendeu a trabalhar com aqui, vem para cá. E essa daqui, bem mais caro também, tá? E aí você já está avançando bastante. A gente está nessa transição, eu diria, tá? A gente já sabe trabalhar com RGB, já sabe trabalhar com RGB. E a gente está aprendendo e já se aprimorando na multispectral, que é o que a gente tem, tá bom? A hiperespectral a gente não tem. Então, assim, em relação a esse quesito, é onde nós estamos aqui, né? Como eu disse em vídeos anteriores, um ano e pouquinho apenas de aprendizado, tá? Um ano e meio. Tendo os drones, porque a gente já começou a estudar drones antes disso, tá?
E aqui eu gostei muito dessa imagem que eu achei, tá? De um trabalho explicando os comprimentos de onda e a intensidade luminosa, tá? Quando você trabalha com uma câmera multiespectral, você tem vários espectros da luz, onde você consegue jogar no software e desmembrar eles, tá? Quando você trabalha com uma hiperespectral, você joga nos softwares e aí vem com um grau de detalhamento muito maior. É como se você tivesse várias bandas aqui, tá? Várias fotos, vamos dizer assim, da mesma coisa com tonalidades diferentes. Tá? Então eu achei importante estar comentando isso aqui com vocês, porque conforme você avança no conhecimento, tá? Eu tinha lido mais sobre RGB e multiespectral. Quando eu fui ler sobre a hiperespectral, até para entender mais, acabou que dá uma abre um pouco mais a nossa mente, tá? Em relação a como trabalhar com essas imagens e tal. Bom, aplicações de drones, tá? Eu não vou falar muito, mas o drone pode ser usado em praticamente todas as áreas do conhecimento, tá bom? Mas eu não vou ficar explicando cada área aqui não, como que é utilizado. Você da sua área ali, é só você ir atrás que você vai perceber. Por exemplo, tá? Quem trabalha com logística, quem trabalha com exportação, compra e venda de produtos, tá? Que chegam aí nos portos, nos aeroportos. O pessoal hoje em dia simplesmente voa com o drone ali, ele sabe o volume da carga, o volume dos containers e assim por diante, tá? Cartografia, agricultura, engenharia florestal, geologia, geografia, tudo isso daqui já são utilizados há um bom tempo, tá? A galera tem utilizado aí já na última década bastante isso, e hoje em dia mineradoras têm, tá? Drones que mapeiam as áreas e assim por diante. Urbanismo nem se fala, tá? Tem gente que já usa drone para ver se na sua residência você construiu alguma coisa ali dentro. Porque eu não sei se vocês sabem, né? Mas você comprou uma casa, ela é sua, mas você não pode fazer qualquer coisa ali, não, tá? Você tem que deixar área verde dentro da sua casa, espaços abertos, tá? E aí, se você faz uma construção ali, será um novo quarto, você tem que avisar a prefeitura. Se você não avisar, você pode ser sancionado, tá? E Wagner, mas por que tem um monte de áreas de atuação, tá? Que usa drone? Porque na verdade dá para fazer tanta coisa, viu, gente? A gente tira fotos com o drone, a gente trabalha essas fotos, a gente faz um mosaico, tá? Então são várias fotos que viram uma foto só, próximos slides eu explico. A gente consegue georreferenciar com o GPS que está acoplado no drone. A gente consegue fazer modelo digital, curva de nível com o drone. Índice de vegetação. Tem drone que faz imagem térmica, tá? Então assim, nossa, é tanta coisa que dá para fazer. E dá para calcular volume, enfim, é coisa demais. Você procura na sua área de atuação, aqui eu vou dar alguns exemplos mais da minha área, tá? E como as resoluções são muito altas, tá? Dá para você ver rachadura em parede, em plantas você consegue visualizar se tem alguma doença, se não tem, se tem erosão em um terreno e qual que é a declividade, se tem sulcos, se não tem, se tem rabinas, se não tem. Então, assim, difícil não ter uma área aí onde você não consiga usar drone, tá? Na televisão, por exemplo, jogos aí nos Estados Unidos, eles usam drone já há algum tempinho, tá? Imagens bem bacanas na Fórmula 1 e tal. Então eu não vou ficar falando de cada área, porque senão eu ia ter que ficar muito tempo aqui. Mas, tá? Dificilmente na sua área de atuação você não consegue usar. Dificilmente. A menos que você trabalhe aí em alguma área mais de humanas ali, alguma coisa mais específica. Mas se você trabalha com gente, precisa de foto, precisa de vídeo ou alguma coisa relacionada a isso, é fantástico, tá? Bom, galera, vamos lá. Como que é feito o planejamento de voo? Eu ainda vou fazer vídeos práticos, mas o meu curso tá, esse curso, né, que a gente está aprendendo e vai estar passando aí para algumas instituições, tá? Pessoal aí do ensino médio e tal, para aprender mais sobre o assunto, tá? A ideia é ensinar um pouquinho do que a gente sabe. E com o passar do tempo a gente vai aprendendo mais, vai cometendo menos erros, a gente vai poder passar mais informações corretas, tá? Você dá para voar de duas maneiras diferentes, basicamente. Você pode botar no manual, você vai lá e voa com drone, mas para você fazer um trabalho técnico isso é horrível, porque você vai tirar um monte de fotos, vai jogar no programinha lá e às vezes as fotos não vão ficar boas. E geralmente a gente gosta de fazer um planejamento de voo, que é um plano de voo, tá? Então aqui, ó, eu não sei se vocês conseguem ver bonitinho, mas aqui eu tenho uma imagem onde eu tenho linhas brancas aqui. Então essa foi uma área que eu delimitei. Falei assim, drone, eu quero voar nessa área.
próprio drone já fala, olha, eu vou voar assim, vou tirar fotos seguindo aqui, ó, essa sequência que está em verde aqui. E aí, quando eu tirar as fotos, você vai conseguir trabalhar bem com essas fotos. É óbvio que você tem que prestar atenção, não pode ter vento, tá ventando demais, não pode estar nublado demais, não é o ideal pelo menos, tá? O ideal é que você tire fotos ali 9h30 até 2h30 da tarde, 3 horas da tarde no máximo, tá? Tem a questão do sombreamento, o ideal mesmo era não pegar sombra, né? Então voando mais próximo do meio-dia, mas às vezes está quente demais, não tem como. Mas de qualquer maneira, você manda o software voar, faz o plano de voo, tá? Aliás, você fala onde você vai voar, o software já indica para você, olha, dessa maneira aqui você vai ter fotos boas e assim por diante. Mas quem define, tá? As configurações são vocês. Então, por exemplo, você vai definir uma coisa que nós chamamos de sobreposição, altura do voo, velocidade do drone, direção de voo, ângulo do gimbal, tá? Que é o ângulo das fotos ali que você vai estar tirando. Então, você consegue mudar tudo isso. Então, se você fez um plano de voo e ficou ruim, não é para ficar culpando o drone não, tá? Às vezes o drone não foi tão bem assim, mas é sua responsabilidade ver se está ventando, se não está, se está chovendo, se não está, se tem muita poeira na paisagem, se não tem, se tem luz suficiente para as fotos ficarem boas, se não tem. É você que define isso, tá? Mas o drone, ele vai tentar te dar as melhores fotos possíveis, tá? E aí a gente tem alguns softwares que fazem isso pra gente, quando a gente manda ali, coloca o plano de voo, os softwares já fazem ali o planozinho bonitinho pra gente. Somos nós que definimos tudo isso, mas baseado nisso, no que a gente coloca lá, ele faz o plano de voo dele, tá? E assim, nos drones mais antiguinhos, tá? Não é que drone mais antiguinho, mas em vários drones, vamos dizer assim, os softwares são softwares de celular. Você acopla o celular no drone, no joystick do drone, eu chamo de joystick, tá? Do drone. E aí você faz o plano de voo. Mas tem outros drones que o próprio joystick ali já tem o software embutido. Você não precisa do seu celular, tá? Mas aqui, já mostrando aqui, ó, eu peço para vocês dar uma pesquisada sobre Drone Harmony, sobre DJI, tá? DJI Fly, Drone Deploy, que são softwares aí que você pode estar utilizando quando você comprar o seu drone, tá? Muitas vezes o drone já vem com esse software aqui, eles já pedem para você instalar, ensina a instalar para você usar ele, para estar voando principalmente no manual, tá bom? Mas vamos a esses quesitos aqui, tá? Sobreposição, altura do voo, velocidade do drone, direção de voo e ângulo do gimbal, que são coisas que você tem que prestar atenção quando você vai fazer um plano de voo, tá? Gente, o que é sobreposição? Você mandou o drone voar lá, a uma determinada altura, tá? Ele vai tirar várias fotos, beleza? Só que essas fotos, você vai perceber que 2 ou 3 fotos, elas vão pegar a mesma área. Então você tem uma determinada área lá e o drone vai ter uma abertura do momento em que ele tirou a foto até o solo, tá? E às vezes 2 ou 3 fotos vão pegar o mesmo local. Por que isso é importante, tá? Isso é importante porque na hora que você trabalha as imagens, tá? Você tira lá 100 fotos e você vai trabalhar essas imagens, essas 100 fotos vão virar uma só. Então essas 100 fotos com essa sobreposição de imagens vai gerar uma foto única em alta resolução, tá? Então quanto mais você faz essa angulação da sobreposição, mais você está pegando terreno. Isso parece que é uma coisa boa, mas nem sempre, tá? Porque se você vai fazer um plano de voo pequenininho, ficar fazendo uma sobreposição tão grande, não vale a pena. Para a nossa área de atuação, o que eu tenho visto é que a sobreposição de 50 a 70 tem sido o que o pessoal considera ideal, tá? Ou uma boa sobreposição, para você ter uma quantidade de fotos aí ideais para você trabalhar, tá? Então, quando aparecer lá sobreposição, tá? Que são essa angulação de onde você tira a imagem do drone e é a quantidade de terreno que você vai pegar lá embaixo, tá? Então você tira várias fotos, ó. Aqui esse slide eu acho interessante porque, ó, tá vendo esse pedaço aqui, ó? Esse pedacinho aqui,
Tá vendo que ele aparece em várias fotos? Tá, ó, ele aparece em várias fotos. Por quê? Porque aí vai gerar essa sobreposição de imagens ali e depois vai gerar uma imagem única, tá? Então, a sobreposição você pode colocar aí de 0 a 100, tá? 100% de sobreposição, mas a gente costuma colocar 60. Eu costumo colocar 60, tá? Então a gente manda o drone voar, ele vai lá, voa numa sequência de voo, tá? Numa rota de voo. Ele tira várias fotos com sobreposição que a gente indica qual é a sobreposição que a gente quer. E no final a gente gera uma foto única, tá? Um mosaico único. Para poder estar trabalhando com ele, jogando QGIS, assim por diante, tá? Em outros softwares, tá bom? Pessoal, planejamento de voos. Primeira coisa a sobreposição. Segunda coisa é a velocidade de voo. Não adianta você querer voar rápido, tá? Isso eu aprendi bem cedo. Logo nos meus primeiros voos, tá? Eu fui lá, voei sobre uma cultura aqui perto da nossa unidade, aliás, dentro da nossa unidade Pomeri, da UEG de Goiás. E aí eu percebi que o drone estava voando devagarzinho. Falei assim, o drone falou para eu voar a 4 metros por segundo, tá? Eu falei assim, o drone pode voar mais rápido, eu vou botar ele para voar no máximo aqui. Botei 12 metros por segundo. E eu botei ele para voar baixo, porque eu queria um certo detalhe ali, né? Gente, quando eu fui trabalhar a imagem no software, veio essa imagem aqui, ó, toda loucona, tá? Então, assim, não adianta você querer voar rápido, tá? Os drones trazem especificações, não voar acima de 19 metros por segundo é uma delas, tá? Tentar voar no máximo a 12 metros por segundo, dependendo da altitude, para tirar fotos boas. E muitas vezes ele regula, tá? Quando você coloca assim, o drone, plano de voo, eu quero que ele seja o melhor possível. Ele pega e bota na velocidade de 4 metros por segundo. Ou seja, ele voa devagar, mas ele vai fazer um serviço bem feito, vai tirar uma foto bem feita. Então não adianta, tá? Eu quero reduzir o tempo de voo para voar, para fazer 2, 3 áreas. Não adianta porque você vai perder aquelas fotos que você tirou, tá? Esqueci do S aqui no mais, ó. Vou corrigir. Então assim, quer tirar boas fotos? Voe devagar, tá? Voe devagar. E aí, quando a gente tira várias fotos, a gente consegue fazer uma sobreposição. Isso aqui é uma foto. Na verdade, isso aqui eu acho interessante, tá? Quantas fotos vocês acham que tem aqui? Tem um macete para você saber quantas fotos tem aqui, tá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. A gente tem duas fotos, tá? Aqui, ó, no meio, ó. Se a gente parar e prestar atenção, a gente vai ver que essa foto aqui está até um pouco maior do que essa foto aqui, tá? Mas mostrando algumas culturas ali da unidade, tá? Aqui a gente tem girassol, aqui, sei lá, acho que era milho, não lembro. E aqui a gente tinha café, tá? Uma areazinha lá. E são duas fotos. O que eu quis mostrar aqui é que é meio que isso que quando a gente joga no software de sobreposição, por exemplo, o Agisoft, tá? Ele pega várias imagens que estão sobrepostas e junta. É mais ou menos isso que o software faz, tá? Mas ele faz isso com uma grande quantidade de imagens, tá? E aqui eu fiz um voo curto, rápido, tá? E voei a uma velocidade bem pequena. Então a gente consegue ver os detalhes aqui. A gente consegue, se eu aproximasse a foto aqui, né? Porque tá na minha apresentação, não vou aproximar. Mas dá para ver direitinho que são culturas diferentes. Dá para a gente aferir a altura das culturas, tá? Partes onde a cultura vingou bem, onde ela vingou bem, onde ela não deu muito certo, entendeu? Então, assim, né? Voando a uma velocidade mais baixa e a gente consegue uma resolução melhor, entender melhor a foto, tá? Gente, altura de voo. Do mesmo jeito que a velocidade do voo interfere, a altura de voo interfere demais, tá? Demais. Se você voa mais alto, você consegue pegar um terreno maior. Se você voa mais baixo, você consegue pegar um pedaço do terreno menor, tá? Quanto mais alto, mais terreno, menos fotos você precisa para pegar um terreno. Quanto mais baixo, mais fotos, tá? E aí o que acontece? Tudo isso vai interferir na qualidade da foto final. Wagner, eu quero só ter uma noção da minha fazenda aqui, só saber onde é cultivo, onde é casa de máquinas, onde é construção. Ótimo, pode voar alto, não tem problema. Wagner, eu quero saber se a minha cultura tem uma doença. Aí você vai ter que voar mais baixo, tá? Às vezes voar 10, 15 metros aí de distância da cultura. Então,
Depende do que você quer, não quer dizer que existe um certo ou um errado, não. Mas definir a altura de voo, eu acho que a melhor coisa que você faz é dar uma estudadinha. Dá uma estudadinha, vê quem trabalhou com isso, como que a pessoa fez, e tenta fazer parecido e faz ajustes conforme você vai aprendendo, tá? Eu, por exemplo, estou voando a 40 metros de altura, porque aqui a gente não tem árvores maiores do que isso, tá? E com 40 metros de altura eu estou percebendo que eu consigo ter fotos boas, de uma resolução suficiente, para mim entender a minha vegetação, tá? Então, assim, tentativa e erro, a gente vai tentando estudar e vai tentando nos aprofundar mais no assunto. Só para vocês terem noção, nos primeiros voos eu estava fazendo a 110 metros, tá? Que é o que a legislação permite. Isso é muito bom para imagens aí panorâmicas e tal, mas porque o trabalho não tem servido muito bem, não. Pelo menos eu não achei muito bom, não. Estou trabalhando a uma altura menor, tá? E aqui, o máximo que você vai poder voar, tá? É a 40 pés. Então não adianta você querer voar acima de 120 metros. Você tem seu dronezinho, tá? Não faça isso. E 120 tá bom para você ter boas imagens, tá bom? Então não faça isso, não arrisque, tá? Porque senão você vai atingir a faixa de voo de aviões, de pequenos aviões, e você pode causar um acidente. Isso é uma coisa que você não quer. Por isso que eu coloquei esse slide aqui, tá? Um slide de um site americano, que sempre que possível eu vou lembrar meus alunos, o pessoal que vá fazer curso, vai trabalhar comigo, eu vou sempre lembrar eles de tentar ter precaução. Tá? Um dia que você não tem precaução, você pode matar uma pessoa brincando, tá? Geralmente estava brincando ali com o drone, você pode matar uma pessoa causando um acidente. Então, vamos ser mais sérios em relação a isso daí. Ângulo do gimbal, tá? Pessoal, pra gente, eu tenho usado o ângulo do gimbal a menos 90 graus. Como assim gimbal, pessoal? Como assim gimbal, Wagner? É a angulação da câmera voltada para o solo ou não, tá? Então, quando ela é voltada para o solo, ela está uma angulação de menos 90 graus, tá? Conforme você muda essa angulação, você consegue pegar de ladinho, tirar fotos de, de ladinho, né, da estrutura que você quer, tá? Mas como as imagens que eu trabalho são retilíneas, a gente regula ele a menos 90 graus, então ele vai tirar foto exatamente para baixo, tá? Mirando para baixo mesmo. É, se você quiser fazer uma imagem 3D, provavelmente você vai ter que ajustar isso para 30 graus, 45 a 60 graus, como mostra aqui nessa imagem. Mas assim, é, estuda, tá, gente? Dá uma estudada aí, conversa com pessoas da sua área de atuação, lê alguns trabalhos técnicos, acadêmicos, científicos, porque alguém já fez isso. Alguém já trabalhou com aquilo que você está querendo trabalhar e a pessoa vai dar algumas sugestões ali, tá? No caso dos meus drones, vem lá com a opção de colocar menos 90, inclusive o Mavic 3M, que é o drone mais topzinho que a gente tem, ele já vem com isso, né? E ele pergunta se você quer mudar, e simplesmente é só colocar para não mudar que tá bom. Tá? Essa daqui é a melhor para a gente usar, fazer o tal do ortomosaicos. Vale, o que é isso? Ortomosaico nada mais é do que a foto única que você tira, que você tem, a partir de várias fotos que você tirou com o drone. Tá? Esse é o ortomosaico, falando aí mais a grosso modo. Aqui é um exemplo, tá? Onde eu coloquei menos 90 de angulação, ou seja, foto virada para baixo. E foto com 45 graus de angulação. Esse aqui é o auditório ali da unidade Pameri, que está sendo construído, tá? Então eu achei bem legal de estar mostrando. Wagner, eu quero gerar um ortomosaico para saber o tamanho da área aqui. Esse daqui é melhor. Wagner, eu quero ter noção de altura da parede, eu quero ter noção de onde tem as portas, aonde tem as janelas, para onde sai, para onde entra. Esse é melhor. Então, depende para aquilo que você quer, tá? Galera aí do urbanismo, né? Galera que está pensando em comprar o drone. Ah, para que vai servir um drone para mim? Essa daqui é uma das aferições, tá? Inclusive softwares, né? Eu tenho, antigamente tinha o 3D Home, que era um software que você olhava, né, para construir uma casa, e aí ele tinha imagens 3Ds e tal. Hoje em dia a gente consegue fazer imagens 3Ds com fotos reais. Olha que loucura, né?
E a gente tem também a direção de voo, que ela pode interferir na qualidade das imagens que você vai fazer, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem dois tipos de planos de voo diferentes. Num plano de voo, o drone fez assim, ó, foi indo e voltando. Tá? No outro, a gente tem vários planos de voo, né? Aqui fez um, seguindo uma sequência, aqui fez outro, aqui outro, aqui outro, tá? O software vai te falar qual que é o melhor plano de voo para você. Eu não me preocupo muito em relação a isso, porque hoje em dia o software já pega e fala assim, olha, esse plano de voo aqui tá bom. É o ideal para esse desenho aqui que você colocou. Então eu não me preocupo muito. Mas depende do que você quer, tá, gente? Depende um pouco do que você quer. Porque dependendo do caso, o plano de voo ele vai tirar 500 fotos. E aí fica pesado na hora de você fazer a ortofoto lá. Então você definiu a velocidade de voo, a altura de voo, a sobreposição, a inclinação do gimbal. Dá uma olhada e vê se o software está planejando legal ali para você. Se o número Bom, pessoal, o que o drone faz, assim, tá? Tem vários tipos de drones, acima de 100 fotos, e às vezes pensa em mudar alguma das opções anteriores, porque baseado nas outras opções, ele pode mudar a direção de voo, que vai interferir em tudo mais, tá? Se a área for muito grande, eu recomendo a você fazer vários planos de voo separados, como está aqui, tá? Se a área for pequenininha, faz um plano de voo só e tá beleza, tá? A desvantagem de estar trabalhando com áreas muito grandes é que a bateria acaba. A bateria acaba, você tem que repor a bateria e aí ele continua de onde parou, mas aí você já perde um tempo, tá? Eu prefiro fazer um plano de voo que ele faz completo de uma vez. Então eu faço um plano de voo completo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, tá? Eu prefiro fazer assim. Mas eu acho que vai muito de caso a caso, tá? E para finalizar essa parte, tá, gente? Existem softwares, né? O João Paulo mostrou um software lá que ele fala assim, né? Se as condições estão boas para você voar de drone. Então já é um software que facilita a nossa vida. Mas algumas coisas você tem que ficar ligado. Tem muito vento? Gente, se estiver ventando muito, a qualidade das fotos não vai ser boa, tá? Às vezes vai atrapalhar no ortomosaico, que é a última imagem que você vai fazer. E o drone vai ter que ficar toda hora se ajustando. Então a bateria também vai demorar mais rápido para acabar. Aliás, vai acabar mais rápido, tá? Vai demorar menos para acabar. Começou a chover? Não arrisca, tá? Tem drones que suportam a chuva, mas não é o caso da maioria dos drones aí pra gente. Cuidado com obstáculos, por exemplo, fios, tá? Fios de energia, isso é um problema. Árvores muito grandes é um problema. Antenas é um problema. Ah, mas o drone tem sensores, Wagner, e esses sensores aí eles conseguem perceber onde tem antena ou não. Tá, mas dependendo da finura da antena, ele demora a perceber, quando ele percebeu já bateu. Tá? Então cuidado. Cuidado com essas zonas restritas. Olhe sempre, carregue as baterias e cheque essas baterias antes de voar. Tá? No seu caso, muitas vezes você vai precisar comprar mais baterias, dependendo do que você queira e qual é o tempo que você vai querer estar voando. E fica pertinho da área de voo, tá? Isso é uma coisa que eu aprendi cedo também. Eu colocava para voar e às vezes a área de voo era meio, sei lá, ficava a 500 metros de onde eu estava. Eu ficava com preguiça de chegar lá perto, né? Andar e ficar perto da área onde eu estava trabalhando. Faz isso não. O drone ele pode perder a conexão com o joystick no meio do caminho e aí isso vai causar alguns problemas para você. Ele vai ficar toda hora querendo voltar para a área onde você estava, tá? Esse é o tema de outras aulas, parte mais prática das aulas, tá? Mas tenta chegar pertinho de onde você quer trabalhar e faz. Você pode deixar o plano de voo pronto, tá? Inclusive fazendo na internet esse plano de voo, jogar ele pro seu drone, chegar lá e botar ele para voar. Então, chega perto da área, tenta chegar o mais perto possível, né? E para a gente finalizar, eu vou deixar esses softwares aqui para vocês baixarem, tá? Tentem baixar esses softwares, porque são softwares que geralmente são usados aí para a gente poder estar voando de drone. E quem for fazer aula prática com a gente, um dos drones utiliza esses softwares, tá? O outro drone não precisa, mas é bom para vocês treinarem, eu acho legal, né? Então baixem aí o Drone Harmony.
O drone DJI Fly, tá? DJI Fly, você pode baixar no YouTube, é só digitar lá como baixar o DJI Fly, e aí ele vai ter gente ensinando. O Drone Army é bem fácil, você acha no Play Store, tá bom? Então eu vou parar por aqui e a gente vai entrar na parte mais prática e eu vou falar sobre a prática em outros vídeos, tá bom? Ah, pessoal, eu esqueci, tá? Você acopla o celular, tá, no joystick, tá, para você fazer os planos de voo. Então, por isso que eu peço nas aulas práticas o pessoal levar os celulares. Hoje em dia nem precisa pedir, né, porque todo mundo vai levar mesmo. Mas, porque um dos drones que a gente tem utiliza justamente esse sistema, tá bom? Já outros drones não precisam, eles já vêm com o software embutido, o Mavic 3M, que é o nosso, um dos nossos, tá? E aí é até mais fácil a operação, tá bom? Qual que é a vantagem desses que vêm com o software embutido? Gente, a grande vantagem é que não perde conexão. Incrível, tá? Como a conexão é feita via rádio, eu nunca perdi a conexão via rádio de um para o outro. Mas quando a gente usa esse sistema aqui, ele depende um pouco da qualidade do seu celular também. E aí, às vezes, o celular com probleminha, muito lotado, tal. Comigo, pelo menos, ele perde a conexão várias vezes, tá? Mas em ambos os casos é bastante intuitivo fazer o plano de voo, beleza? Agora sim, a aula termina por aqui. Esses são softwares de processamento de imagem, que aí é tema mais para outros vídeos, parte prática de outros vídeos, tá? Que aí eu vou estar passando para cada um que for estar assistindo meus vídeos, tá? No meu canal no YouTube, ensinando como baixar o Agisoft, falar um pouco sobre o Pixfordy também, tá? Apesar de que ele é pago, mas falar um pouco sobre ele. Mas aí é tema para outros vídeos, tá bom? Então um abraço para todos vocês, espero aí que essas pequenas aulas, que eu ainda vou tentar melhorar bastante, tá? Mas já tenham sido úteis para esclarecer algumas coisas. Um abraço.